Olá pessoal, me chamo Francisco Patrício e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre toxoplasmose e toxoplasma gondii. Então, a toxoplasmose, ela se apresenta como um tipo de zoonose, ou seja, é uma doença, né, em que ela vai ser perpassada de animais para o ser humano. Então, o ser humano que tem contato com aquele tipo de animal específico que tem um parasita, ele acaba aí se infectando e desenvolvendo a toxoplasmose. E essa doença, ela vai ter como agente etiológico o chamado Toxoplasma gondii, que é um tipo de protozoário e é uma doença que vai ter distribuição mundial. Então, nós vamos encontrar aí casos de toxoplasmose nas mais diversas localidades do mundo. Então, acredita-se que, no mínimo, um terço dos indivíduos dos indivíduos mundialmente, no mundo inteiro, eles são considerados sorologicamente positivos, ou seja, eles vão ter sim a presença de Toxoplasma gondii. Entretanto, a maior parte das pessoas acaba desenvolvendo uma infecção crônica assintomática. Por quê, professor? Porque geralmente essa doença ela só vai ser sintomática em indivíduos que se encontram imunocomprometidos. Então, indivíduos que fazem transplante, indivíduos em estado de AIDS, indivíduos prematuros, indivíduos que estão fazendo algum tipo de farmacoterapia imunossupressora. Então, nós temos várias situações que podem contribuir para a queda da imunidade e o desenvolvimento aí da doença. Do ponto de vista histórico, o Toxoplasma gondii ele foi identificado em 2 países distintos. No Brasil, foi observado aí a sua presença em coelhos, e na Tunísia foi observado também a sua presença em roedores, em um tipo de rato específico. E a prevalência, né, a quantidade de casos, ela pode variar entre as diferentes localidades, sobretudo por 2 fatores. O primeiro fator é o fator alimentar. Então, aqueles locais em que os indivíduos eles têm costume de comer carne mal passada, de comer carne mal cozida, de estar fazendo uso de água sem procedência, né, água sem tratamento, eles vão ser indivíduos que eles vão ter uma maior probabilidade e provavelmente maior prevalência de toxoplasmose. Assim como também regiões em que os indivíduos têm muito contato com os felídeos, tanto os gatos domésticos como outros tipos de felídeos. Em que, no caso, o gato doméstico, ele pode estar causando, né, a infecção por meio de suas fezes. Então, quando ele defeca, ele vai liberar uma forma desse parasita e vai acabar aí contaminando o solo, contaminando a areia. Então, essa situação ela pode também contribuir para a infecção do ser humano. Então, é sempre importante ressaltar que a prevalência ela vai variar muito, tanto pela questão alimentar como pela questão do contato com esse tipo de animal que se encontra infectado. Então, pessoal, nós podemos evidenciar que tudo se trata, né, também de uma questão cultural. Então, tem indivíduos que culturalmente eles vão ter maior tendência, né, a acabar tendo contato com esse tipo de protozoário. Os hospedeiros, nós temos 2 tipos. Temos os definitivos, né, que vão albergar a forma adulta ou sexuada, que são justamente os felídeos, incluindo o gato doméstico e os outros tipos de felídeos, e o hospedeiro intermediário, né, que vai ser aquele que contém as formas jovens ou formas assexuadas, que é justamente aí o ser humano. Além disso, esse parasita é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue sobreviver dentro de alguma célula, dentro de algum tecido. E tem sido evidenciado que, basicamente, Toxoplasma gondii pode ser encontrado em todos os tecidos do corpo, exceto em hemácias, e também tem sido observado que eles estão presentes em líquidos orgânicos. Inclusive, é possível se infectar por meio da ingesta de leite contaminado. É um parasita cosmopolita, tá certo? Então, ele já está adaptado às cidades, né? E é também um parasita que ele pode ser encontrado em felídeos não imunes, tanto em forma de ciclo sexuada como assexuada. Ou seja, enquanto que no ser humano só vai ter a fase assexuada, nos felídeos não imunes podem ser encontrados tanto na fase sexuada como na fase assexuada, como a gente vai observar no ciclo biológico. Além disso, né, também podem ser encontrados aí nas fezes dos felídeos.
Em relação à sua morfologia propriamente dita, eles podem ser encontrados em diferentes constituições, tá certo? Então, uma das primeiras formas, né, que a gente tem que discutir é o trofozoito. O trofozoito ele vai se caracterizar por estar presente na fase aguda da infecção. E esse trofozoito ele se multiplica por endodiogenia. Como assim, professor? O que é endodiogenia? Então, vai ser um tipo, né, de reprodução em que a gente vai ter uma célula-mãe. Essa célula-mãe ela vai gerar duas células filhas em seu interior. Essas células filhas elas vão se desenvolver, tá certo, em seu interior, até que chega um momento em que elas vão colidir, né? Elas vão sair do interior do corpo da célula-mãe, ocasionando na morte da mesma. Então, esse processo, né, de uma célula-mãe originar duas células filhas vai ser justamente o processo de endodiogenia. E é interessante ressaltar que esses parasitas, essa forma parasitária, na verdade, os taquizoítos, eles são muito rápidos, né? Eles conseguem se multiplicar muito rápido e eles são fases móveis. Como eles são fases móveis, eles vão ter a capacidade justamente, pessoal, de causar destruição tecidual. Então, esses taquizoítos, eles vão ter a capacidade, por exemplo, de penetrar em macrófago. No interior do macrófago, eles vão se replicando, destrói essa célula, né? E vão começar a buscar outras células para se replicar. Inclusive, eles acabam aí se disseminando principalmente por meio da via sanguínea ou da via linfática, permitindo com que eles possam invadir cada vez mais tecidos. E os principais tecidos que eles podem invadir são a musculatura, o cérebro e também as vísceras. Aqui nós podemos observar, né, como é que esse taquizoíto ou taquizoítas ou ainda trofozoítos podem se organizar. Então, a gente está vendo aqui essa estrutura, né, que ela vai ter uma estrutura que é semelhante a uma banana, né? Ela vai ser uma estrutura um pouco elíptica e vai ter diversas organelas, né, diversas estruturas que vão fazer parte aí dessa constituição do taquizoíto. Então, dentre elas, nós temos que destacar algumas, tá certo? Então, por exemplo, nós temos o apicoplasto, em que esse apicoplasto, eles são compostos em pares e eles vão estar relacionados aí à síntese de diversas substâncias que são importantes para o desenvolvimento do parasita. Além disso, nós temos também micronemas, hoptrias e grânulos densos, que essas estruturas, né, os grânulos densos aqui, as hoptrias aqui e aqui os micronemas, eles são estruturas importantes por quê? Porque eles vão estar associados ao processo de adesão tecidual, ao processo de liberação de substâncias para poder danificar o tecido e também vão estar associados aí ao processo de movimentação. Então, basicamente, esse trofozoíto que vai ser móvel, ele vai ter a capacidade de quê? Ele vai ter a capacidade de se aderir na superfície de um tecido. Ao se aderir, ele vai liberar substâncias para causar a perfuração desse tecido e eles vão conseguir interagir com o mesmo, de forma que eles vão conseguir penetrar na célula do hospedeiro, formando aí um vacúolo parasitário, né? E nesse vacúolo parasitário, eles vão liberar mais substâncias e a partir daí eles vão conseguir estar se multiplicando. Aqui eu ainda trouxe mais uma parte do trofozoíto que vai trazer novas estruturas, né? Essa região composta por anéis polares, conoides e microtúbulos, ela é justamente o complexo apical, que vai ter tanto função estrutural, como também vai ser importante para permitir o processo aí de motilidade e logo o processo de invasão de invasão e de proliferação também, né, desse micro-organismo. Uma outra forma que nós podemos encontrar são os bradyzoítas.
Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, eu vou ter o taquizoído lá móvel. O taquizoído está lá móvel, está invadindo tecido e tudo mais. E o que é que vai acontecer? Quando o indivíduo ele vai ter uma resposta imune para o taquizoído, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a penetrar no interior dos tecidos e ao penetrar no interior desses tecidos, ele vai permanecer lá. Então, por exemplo, aqui a gente tem os taquizoídos, que são as formas móveis. E aqui nós já temos os taquizoídos, pessoal, no interior de uma célula, no interior aí do vacúolo parasitário, em que nesse momento esses taquizoídos, né, eles vão começar a formar uma membrana cística aqui no interior desse vacúolo parasitóforo. Então, essa membrana cística, ela vai permitir, né, a formação de um cisto. E aqui dentro, essa estrutura que anteriormente era uma estrutura bastante imóvel, ela se torna uma estrutura, se torna uma forma, na verdade, parasitária, um pouco mais lenta. Vai ser uma estrutura em que a reprodução dela vai ser muito lenta em comparação aos taxoídeos. E essa estrutura lenta no interior do tecido e que vai ser recoberta aí por esse cisto é chamada de bradyzoíta. E ela vai se tornar presente no indivíduo quando tem-se uma resposta imune. E ela vai ser muito comum, pessoal, na situação de infecção crônica. Então, quando o indivíduo ele tá com esse parasita em uma situação crônica, esse parasita ele acaba ficando aí na sua forma cística, né, que são cistos contendo bradyzoítos no seu interior, justamente se desenvolvendo lentamente. E esses bradyzoítos, eles vão ter cerca de 200 micrômetros de comprimento. Então, morfologicamente, os bradyzoítos, eles vão ter a forma de arco, né, ou de meia-lua, que é justamente a mesma forma lá que a gente pode observar no taxoído, certo? Com o núcleo semicentral, e como eu falei, eles vão ser encontrados no interior de um cisto de parede bem evidenciada, sem reação inflamatória ao seu redor. Então, observem, né, que essa forma parasitária, os bradyzoítas, eles permitem justamente a proteção do parasita. Então, o parasita vai ficar lá, recolhido no tecido, até que o indivíduo tenha uma baixa da imunidade e permita a liberação de taquizoítos. Uma outra forma importante ainda que a gente tem que citar, que também pode, que deve ser, né, ressaltada, são os oocistos. Os oocistos, eles vão ser uma estrutura de resistência. E esses oocistos, eles vão ter uma parede dupla, certo? Essa parede aqui que vai ser justamente uma parede cística, né, que vai permitir justamente a proteção dessa forma parasitária. E no interior dessa forma parasitária, nós vamos ter a presença de chamados esporocistos. Então, cada oocisto vai possuir 2 esporocistos. E cada esporocisto vai possuir 4 esporozoítos em seu interior, certo? Esses oocistos, por sua vez, eles são eliminados nas fezes dos gatos ainda imaturos. Quando eles são eliminados, eles vão passar por um processo de esporulação no meio ambiente, e daí eles vão ter aí, né, o desenvolvimento propriamente dito desses esporocistos. O ciclo biológico, ele vai ter tanto a fase assexuada como a fase coccidiana ou sexuada. A fase assexuada, ela acontece nos gatos e felinos em geral e acontece no ser humano. Lembrando que no ser humano só acontece a fase sexuada, aliás, assexuada. E nessa fase assexuada, ela pode acontecer nos linfonodos, como também em outros tecidos. E a fase coccidiana ou sexuada, ela vai acontecer no epitélio intestinal de gatos jovens ou outros felídeos que não se encontram imunes.
Então, aqui a gente vai ter a figura do ciclo biológico. A gente vai começar falando, né, da fase assexuada, em que o ser humano participa, e depois a gente vai dando continuidade falando da fase do tipo sexuada. Então, a fase assexuada, né, no ser humano, ela pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer por meio da ingestão do oocisto maduro, né, que justamente esse oocisto, ele foi liberado nas fezes do gado, sofreu o processo de esporulação, né, formou os esporocistos, que cada esporocito vai conter aí, né, 4 esporozoítos. Então, ele já se encontra maduro. E ele pode ser ingerido tanto em alimentos contaminados, em água, assim como também em pessoas que, assim como também devido ao contato com o solo infectado, né? Então, tocar nesse solo infectado, levar a mão à boca, contaminado, e levar a mão à boca pode causar início de infecção. Além disso, também pode ser por meio do cisto. E no caso do cisto foi o que a gente viu. A gente viu que o cisto ele vai ser a forma que vai conter o brazoíto no seu interior. A gente viu também que o brazoíto ele vai ser aquele de multiplicação lenta, ele vai ser aquele que vai ficar dentro do tecido. Então, esses cistos, né, esses brazoítos, eles acabam sendo ingeridos pelos seres humanos, principalmente por meio da carne, né? Que justamente o parasita vai estar dentro dessa carne, desse tecido, esperando a oportunidade para poder sair. Então, o ser humano, né, o indivíduo que come carnes, aí, sobretudo, né, de carneiro e porcos, que se encontrem infectados e que esteja mal passada ou mal cozida, eles vão também acabar se contaminando. E uma outra situação ainda, pessoal, é o taxoíto mesmo. Então, eles podem estar adquirindo esse taxoíto por meio da ingesta de leite ou ainda a aspiração de algum fluido, né, de algum líquido que contenha aí esse taxoíto. Uma vez que o indivíduo ele acabe por ingerir uma dessas formas, e essas formas elas consigam chegar de fato na região intestinal, os taxoítos eles vão ter a capacidade de quê? De penetrar no interior de macrófagos e daí eles vão se desenvolver em grande quantidade, eles vão se replicar muito rapidamente. Então eles vão se replicando, se replicando, se replicando, e quando tem-se, né, a ativação da resposta imunológica, como a gente já viu, esses taxoítos, eles vão penetrar no interior dos tecidos, daí eles vão formar uma estrutura cística, e naquele momento, aquela estrutura que está dentro desse cisto já não é mais um taxoíto, mas sim um brazoíto, que tem como característica o quê? Ser lento, né? Então ele vai ter uma multiplicação lenta. Além disso, o taxoíto ou o brazoíto, eles também têm a capacidade de passar pela membrana placentária. Então, eles podem estar causando a infecção do concepto. E, nesse caso, os taxoítos eles são bem mais perigosos. Por quê, professor? Porque taxoíto ele é uma forma móvel. Ele vai conseguir se mover. Já o brazoíto, não. O brazoíto ele vai ficar lá no interior do tecido. No caso do brazoíto, ele só consegue infectar, né, o feto caso haja um dano tecidual e haja liberação, né, dessa forma que está no interior do cisto. Como eu vou falar para vocês ainda mais um pouquinho. Depois disso, né, depois de todo esse processo, continuando o ciclo, né, agora vamos falar da fase coccidiana ou sexuada, pode também acontecer o processo em que o gato, né, ou qualquer outro felídeo, como a gente está observando aqui na imagem, ele pode estar se infectando. Isso pode se dar por meio da ingesta de ocistos presentes lá nas areias, no chão, né, em algum alimento contaminado, assim como também pode se dar por meio da ingestão de cistos presentes em carnes, assim como também de taxoítos presentes no interior de macrófagos, né, e ainda de líquidos. Então, qualquer uma dessas formas vai causar a infecção desse animal, desse felídeo. Uma vez que o felídeo ele esteja contaminado, a gente vai ter a liberação das formas parasitárias, que pode ser o brazoíto, os esporozoítos, né, que estão no interior do oocisto, ou ainda os taxoítos. Esses, por sua vez, eles vão ter a capacidade de migrar lá para a região das células epiteliais do intestino delgado, desses felídeos. Então, ao entrar lá dentro, eles vão começar a se desenvolver.
Então, essas formas parasitárias se desenvolvem, né, formando aí o chamado merozoíto. Esse merozoíto, por sua vez, ele vai ter a capacidade de invadir outras células. E ao invadir outras células, ele vai formar dois outros tipos celulares, que são os macrogametas, tá? E temos também os chamados microgametas. Então, os macrogametas, eles são maiores e são imóveis, enquanto que os microgametas, eles são móveis. Então, o microgameta, ele vai entrar em contato com o macrogameta, ocasionando no processo de fecundação, né? Vai ter a formação de um zigoto, certo? Esse zigoto, por sua vez, ao ser formado, depois ele vai receber, ele vai passar por um processo de encistamento, né? Então vai formar um cisto sobre essa estrutura aí desse zigoto. Então ele vai formar um oocisto imaturo, que esse oocisto ele vai ser liberado nas fezes, vai passar pelo processo de esporulação, até que ele fique maduro para que ele seja ingerido por seres humanos, por outros tipos de animais ou até mesmo pelos felinos. Então, o processo ele sempre vai aí se repetindo, certo? Então, como é que acontece a transmissão? A gente já viu um pouquinho, né? Mas a gente vai ressaltar novamente para que fique claro. Então, a transmissão pelo oocisto, ela pode acontecer pela ingestão de água contaminada, pelo contato com o solo e sobretudo parquinhos, né, em que geralmente tem muito contato de animais. Essas caixas de areia, que é muito comum que haja a presença de felídeos, alimentos contaminados, assim como também alguns vetores mecânicos, como, por exemplo, as moscas e as baratas. Além disso, pode ainda haver a contaminação do cisto, né, que é justamente a ingestão aí dos brazoídeos, em que, no caso, pode dar por meio da ingesta da carne de porco ou ainda a ingesta aí de carne de carneiro. A transmissão ainda pode ser do tipo congênita ou transplacentária, né? Em que, no caso, pessoal, o que é que vai acontecer? O micro-organismo, né? O Toxoplasma gondii, o trofozoito, assim como também o brazoito, a gente viu que ele vai ter a capacidade de quê? Ele vai ter a capacidade de perpassar a membrana placentária. E o risco, né, disso acontecer é mais comum aí no último trimestre. Entretanto, é importante observar aqui, mulheres que apresentam sorologia positiva antes da gravidez, elas vão ter menos chances de infectar seus fetos. Professor, por quê? Porque, pessoal, se a mulher já teve toxoplasmose antes da gravidez, provavelmente ela não se encontra mais numa fase aguda. Tá, professor? O que é que isso significa? A gente viu que a fase aguda ela é composta por quem? Por trofozoítos, né? Ou taquizoítos. Certo? Então, a gente vai ter taxoíto aí na fase aguda. Taxoíto, pessoal, é móvel. Se ele é móvel, ele vai ter capacidade de se locomover muito facilmente e penetrar a placenta. Então, para a mulher que está tendo infecção agora, a situação é mais delicada. Mas a mulher que já teve, ela vai ter principalmente a presença de cistos, né? Que vai ser composto justamente por quem? Pelos bradizoítos. Esses bradizoítos, eles vão ficar praticamente imóveis lá no interior dos tecidos. E eles vão ter como característica estarem presentes em situação crônica. Então, a mulher que já teve toxoplasmose, ela está com presença de toxoplasma sim, mas na sua forma cística, na sua forma de bradizoíto, que geralmente não vai causar problemas para essa mulher, né? A não ser que haja algum tipo de dano tecidual e ocorra a liberação das formas parasitárias. Então, no caso, é muito mais perigoso a mulher estar na fase aguda devido a essa movimentação do que na fase crônica devido não haver essa movimentação. Professor, como é que eu sei isso? A gente sabe, pessoal, por meio do teste, né? A gente pode fazer um teste para quantificar se a mulher ela é IgM ou se ela é IgG. Se a mulher for IgG, pessoal, é bom. Se ela for IgG positiva, é bom. Por quê, professor? Então, ela vai ser IgG positivo e IgM negativo. É um resultado bom porque significa que a mulher está em uma fase crônica. Então, ela não vai ter a presença de taxoítos.
ela não vai ter a presença dessas fases móveis. Mas, se por acaso for IgM positivo e IgG negativo, significa dizer que a mulher está numa situação mais aguda, né? Então é ruim, por quê? Porque se ela está numa situação aguda, quer dizer que ela vai ter taxoíto, e esses muito provavelmente vão ter a capacidade de se locomover, né, pela corrente sanguínea, pela corrente linfática, invadir vários tecidos, inclusive podendo atingir o feto. E se acontecer de estar positivo para os dois, o que é que pode significar? Que a mulher está passando por um processo de transição sorológica. Então tem que ficar atento também. E se tiver negativo e negativo, se tiver negativo e negativo, quer dizer que a mulher nunca teve contato. Então é perigoso também. Por quê? Porque durante a gestação, ela tem que se abster de qualquer contato com gatos, qualquer tipo de alimento de risco, né? Ela tem que ter muito cuidado para não se contaminar, porque daí, se ela se contaminar, ela vai ter uma situação aguda, né? Vai ficar IgM positiva e, consequentemente, aí ela vai ter mais chances de da criança, né, acabar desenvolvendo toxoplasmose do tipo congênita, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. E só relembrando aí a parte da imunologia básica, né? O IgM, ele vai dar para a gente uma situação aguda, né? IgM positivo significa que está situação aguda. E IgG já significa situação de cronicidade, né? Que já tem um tempo a mais. Então, raramente, né, ainda pode acontecer a contaminação pela ingestão de taxoíto em leite ou saliva, e é raro porque, geralmente, esse taxoíto ele vai ser destruído lá no nosso ácido gástrico, lá no nosso ácido clorídrico, né, no estômago. Temos também os acidentes laboratoriais e temos ainda o transplante de órgão, né, que o indivíduo ele pode ser transplantado com um órgão que contém a presença de toxoplasma. Nos fetos, a transmissão ela vai acontecer mais facilmente por duas vias, né? A via transplacentária, que é justamente aquela questão da presença do taxoíto, que ele vai ser móvel, vai ter a capacidade de atravessar a placenta, e ou ainda o rompimento dos cistos no endométrio. Então, caso ocorra, né? Caso haja a presença aqui de cistos no endométrio e ocorra algum dano tecidual que cause a liberação das formas parasitárias, né, que estão em seu interior, isso pode causar a infecção do concepto. Em relação à patogenia, nós vamos ter tanto a toxoplasmose pós-natal e a toxoplasmose pré-natal. A toxoplasmose pós-natal, ela tem várias classificações. Ela pode ser ganglionar ou febril aguda, né, que a gente vai ter o comprometimento ganglionar, e generalizado não com febre alta, então o gânglio ele vai aumentar de tamanho, ele vai ficar dolorido, e é a forma mais comum, tá, pessoal? Temos ainda a ocular, em que o indivíduo ele vai ter uma situação de retinocoroidite, em que ele vai ter inflamação da retina e do coroide, em que essa situação ela pode causar em danos, né, oculares que fazem com que o indivíduo ele não consiga, de fato, enxergar bem. Temos ainda a situação cutânea ou exantemática, em que não é muito comum, mas ocorrem lesões generalizadas por toda a pele. Isso pode estar causando a morte do indivíduo. Temos ainda cerebroespinhal ou meningoencefálica, em que o indivíduo ele vai ter uma situação bem inespecífica, porque ele vai ter muitos sintomas assim que é difícil para o médico ele diagnosticar somente vendo, somente com a descrição dos sintomas pelo paciente, né? Então, ele vai ter cefaleia, febre, anomalia focal, vai ter toda uma questão de confusão mental, né, convulsões, uma vez que o patógeno ele chegou ao encéfalo, né, ela cometeu um encéfalo. Então, pode levar até a morte do paciente. E aí temos uma questão aí generalizada, em que praticamente o patógeno ele pode acometer vários órgãos ao mesmo tempo. Então, pode comprometer miocárdio, pulmão, olhos, o trato gastrointestinal, até mesmo os testículos. Já a toxoplasmose congênita ou pré-natal, ela vai ocorrer em uma situação
em que nós temos a fase aguda, né? Ou ainda em uma situação em que tenha tido a reagudização da mesma durante a gravidez. Então, caso a mulher esteja grávida no primeiro trimestre, provavelmente, se ela tiver com a doença na sua fase aguda, ou tiver uma reagudização, ela vai ter a perda do concepto. No segundo trimestre, provavelmente ela vai ter aborto ou nascimento prematuro. E no terceiro trimestre, a criança ela pode nascer normal ou ela pode apresentar alguns sintomas, como hidrocefalia, né? Vai ter a presença de líquidos aí no encéfalo, na região encefálica, vai ter calcificação cerebral, retardo mental, vai ter a inflamação aguda do miocárdio, pode ter pneumonia, hepatite, retinocoroidite, que pode ser grave, bilateral, estrabismo, né, em que, no caso, é quando os olhos eles não conseguem olhar na mesma direção ao mesmo tempo, né? Então, isso seria o estrabismo. O indivíduo ele tenta olhar com os dois olhos para o mesmo local, mas um fica para um lado e outro fica um pouco para o outro. Temos também microoftalmia, em que é uma situação em que os olhos do indivíduo são muito pequenos para o tamanho considerado padrão. E ainda tem situação em que o indivíduo ele pode não ter nada, né? Pode ser assintomático. Ainda pode haver uma situação de uma síndrome ou tétrade de Sabin, que o indivíduo ele vai ter corioretinite, pode ter também calcificações cerebrais, perturbações neurológicas e alterações do volume craniano, tanto aumento desse crânio, como também a diminuição do mesmo. O diagnóstico, ele pode ser feito de diversas formas, mas basicamente os diagnósticos para a toxoplasmose, eles são diagnósticos imunológicos. Um exemplo que a gente tem aí vai ser a imunofluorescência indireta, que a gente já viu aí numa aula anterior. Então, basicamente, nós vamos ter, né, um suporte que ele vai conter o antígeno, certo? Um antígeno específico aí, né, vai ter que conter o toxoplasma. Depois, vai ser adicionado o soro do paciente com o intuito de ver se aquele paciente tem ou não anticorpos para a Toxoplasma gondii. Se esse paciente tiver anticorpos, esses anticorpos eles vão se aderir a esse antígeno específico, presente nesse suporte, e a partir daí vai formar o complexo antígeno-anticorpo. Em seguida, há o processo de lavagem e depois adiciona-se um segundo adiciona-se um anticorpo, que é um anticorpo conjugado, que vai conter aqui, pessoal, um fluorófilo, né? Uma substância que vai emitir luz. Caso o indivíduo ele tenha anticorpos para toxoplasma, né? O que significa que ele teve contato com o patógeno, esses anticorpos, eles vão, esses anticorpos conjugados, eles vão se associar a esse primeiro anticorpo, e daí, mesmo com a lavagem, eles vão continuar associados. E depois utiliza-se um microscópio específico para observar se houve ou não a emissão de luz. Se houver emissão de luz, significa que aquele indivíduo ele é positivo, né? Ele teve sim contato com toxoplasma. Caso não haja, é porque não teve. Outro é hemoaglutinação indireta, em que se utiliza hemácias que vão conter antígenos em sua superfície específicos. Daí, adiciona-se a amostra do paciente para observar se ele tem ou não anticorpos específicos. Caso ele tenha tido contato com Toxoplasma gondii, ele vai ter desenvolvido anticorpos. Esses anticorpos vão se aderir a esses antígenos nas superfícies dessas hemácias, causando uma situação de hemoaglutinação, como podemos observar na imagem. Essa hemoaglutinação ela vai ser visualizada por microscopia. Além disso, pode-se utilizar PCR, pode-se utilizar também ELISA, coloração de Empsia, assim como também pode-se utilizar alguns exames neurológicos, justamente, né, para observar a questão do acometimento dessa região encefálica. E como a gente viu, isso pode muito bem acontecer. Do ponto de vista epidemiológico, observa-se que prevalências menores são encontradas no Sudeste Asiático, da China e Coreia, e em mulheres de países escandinavos. Na Inglaterra, cerca de 21% dos indivíduos são positivos, e nos Estados Unidos, até 50% dos indivíduos
acabam sendo soropositivos, enquanto que em Paris esse valor ele aumenta bastante. Ademais, 90% dos animais domésticos e silvestres, eles possuem anticorpos para Toxoplasma gondii, o que significa dizer, né, que eles entraram em contato e que eles têm esse patógeno, minha gente. Então, se a gente está consumindo a carne desses animais, por exemplo, essas carnes de caça, carnes exóticas, a gente pode também estar se infectando. Além disso, é interessante observar que as formas de contaminação, aliás, infecção, né, por meio do ser humano, na verdade, para com Toxoplasma gondii, se dão principalmente por meio da ingesta de carne de suínos, ovinos e aves. E é uma doença, como a gente já falou no comecinho, tem ampla distribuição mundial. Na Europa Central, é muito comum em mulheres que estão em idade reprodutiva, e a gente viu que isso é terrível. Por quê? Porque caso a mulher ela acabe tendo contato, né, com um patógeno durante a gestação, ela vai ter chance de ter de má formação até abortos. O Brasil, até cerca de 90% das pessoas encontram aí contaminadas, aliás, infectadas, desculpem, a depender aí, pessoal, da região, né, em que o estudo ele tenha sido realizado, como a gente pode ver, né, que Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo, eles vão ter variações bem bruscas, assim como também em diferentes localidades de Porto Alegre. O tratamento, ele é farmacológico, então ele pode ser feito pela pirimetamina, assim como também a sulfadiazina de prata, em que para toxoplasmose ocular, a primeira opção é o cloridrato de clindamicina, sulfadiazina e meticortem. Então, nós temos ainda aí outras opções que eu estou apresentando para vocês. E para pacientes que têm AIDS, né, que estão com encefalite, utiliza-se aí pirimetamina e sulfadiazina, ou ainda pirimetamina e clindamicina associadas para poder estar tratando esses pacientes. Do ponto de vista profilático, é interessante que haja uma proteção das caixas de areia, né, para evitar que os gatos eles defequem nesse local, até porque eles podem defecar e contaminar aquela areia. Então, uma criança, uma mulher grávida, qualquer outra pessoa pode acabar se infectando se entrar em contato com esse local. Recomenda-se também o exame pré-natal para toxoplasmose em todas as gestantes, justamente para observar se ela tem ou não, né? E se ela tiver, se ela está numa situação de aguda ou crônica. O tratamento com espiramicina é recomendado, né, para as grávidas na fase aguda. É interessante também não se alimentar de carnes cruas ou mal cozidas, controlar a população de gatos, assim como também manter os gatos em casa e alimentados com carne de boa qualidade. Sobre as fezes, né, dos felídeos, que a gente viu que eles têm a capacidade de liberar os oocístios, é importante que essas fezes elas sejam incineradas para justamente evitar a contaminação do meio, tá, pessoal? Aqui foram as referências que foram utilizadas para a construção dessa aula. Agradeço, né, a todos que assistiram até o final. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato e a gente vai aí conversando. Muito obrigado.